Na exposição dessa noite, em Levítico, capítulo 1, do versículo de número 3 até o versículo de número 9. É o texto que vamos ler, dando sequência na exposição do texto continuamente. Estamos no livro de Levítico e vamos dar sequência na análise e na reflexão dentro do texto, do versículo 3 até o versículo de número 9, do primeiro capítulo de Levítico. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor. E os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e o aspergirão sobre o redor do altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esforará o holocausto e cortará os seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços, a saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém, as entranhas e as pernas, o sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. E o holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Queria que você lesse comigo a parte final do verso 9. Holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Oremos, Deus. Obrigado, Senhor, pelo texto. Abra a nossa percepção para que possamos compreender o recado do Senhor para nós nesta noite. Queremos, ó Pai, entender o que o Senhor conversou com Moisés naquela tenda, dando instruções para um culto vivo e real. Portanto, ilumine cada irmão, cada irmã que aqui se encontra. Traga ao nosso pensamento aquilo que o autor do Pentateuco quis dizer, Pai. E que venhamos aplicar em nossos corações esses ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos dentro de uma tenda, pé do Monte Sinai. Deus está naquela tenda. Deus chamou Moisés. E Deus começa a conversar com Moisés. E nessa tenda algumas coisas vão acontecer sobrenatural. A teofania do Senhor é grande. Moisés, para conversar com o Senhor, tinha que subir o monte. Agora Deus desce, chama Moisés para dentro da tenda. E ele começa a conversar. Nós vimos no versículo 1 e versículo 2, irmãos, que quando o Senhor chama a igreja, o Senhor chama para um relacionamento tão pessoal, que faz estremecer o local, onde faz tremer o local, a igreja faz tremer o local onde Deus se faz presente, porque a glória do Senhor, a Shekinah, é imensa. Portanto, a importância do chamado da igreja, a importância que o Senhor ter chamado Moisés para um diálogo, para orientar os filhos de Israel, para mostrar como deveria cultuá-lo, ofertá-lo. E por fim ele começa a trabalhar aqui no seu primeiro diálogo com Moisés a respeito da oferta de holocausto. Que tipo de oferta era essa? No sermão passado nós estudamos tudo isso.
Mas já vai aí alguns domingos, né? Um domingo que tiramos para falar sobre a nossa conferência e retornamos hoje. Portanto, irmãos, entre os antigos mesopotâmios e assírios, havia muitas ofertas queimadas. O tipo de ofertas que tratam dos primeiros capítulos desse livro fala de forma geral, nós ainda vamos ver outras ofertas. No antigo Oriente Próximo de Israel, era perfeitamente compreendido esses sacrifícios que eram feitos, como para demonstrar o reconhecimento, a soberania do nosso Deus Todo-Poderoso. Portanto, os sacrifícios estão intrinsecamente associados à oração, à súplica, a adorar a Deus, a reunir-se coletivamente, ainda que seja numa barraca, numa tenda, para ter intimidade com Deus, e foi assim com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés e com você. Deus te chamou para estar numa igreja nessa noite para falar com você, para receber o seu culto, para receber a sua adoração. Nessa noite, meus irmãos, eu quero que você observe o verso 9. Nós estamos aqui para ofertar ao Senhor. O nosso tema nessa noite, a oferta queimada é aroma agradável a Deus. O holocausto é a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Eu fico pensando naquilo que o salmista diz no Salmo 37, antes daquela frase, daquele versículo que nós conhecemos. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Há um versículo acima que diz assim: agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. De forma eu leio a Bíblia procurando alguns versículos, e eu tenho certeza que você também lê a Bíblia procurando alguns versículos que são norteadores. E os versículos que falam de agradar a Deus são versículos especiais. Sabe por quê? Porque a gente está sempre tentando agradar alguém. A gente está sempre tentando agradar o nosso patrão, porque nós precisamos do ordenado, do salário. Nós estamos sempre tentando agradar nosso cônjuge, porque é com quem nós casamos, com quem nós namoramos. Enfim, se você parar e pensar, você está sempre procurando agradar alguém. Mas nem sempre nós pensamos em agradar a Deus. Eu quero que você pense nisso. Como agradar a Deus? Porque agradando a Deus, você está queimando a oferta. Você está oferecendo um culto aprazível, agradável ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele traz lá em Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, eu rogo à igreja, numa visão mais límpida da graça do Novo Testamento. Nós estamos entranhados no Velho Testamento, e nós vamos ter que traduzir algumas coisas para a graça, para o Novo Testamento. A sua vida precisa ser uma vida de agradar ao Senhor. E em primeiro lugar, é a oferta queimada, é aroma agradável a Deus, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Veja, se a sua oferta, 3, for holocausto de gado, trará macho sem defeito, a porta da tenda da congregação trará, para que o homem seja aceito perante ao Senhor. Eu quero lembrar para você que a maior oferta que nós trazemos, e nós falamos isso no culto passado, quando começamos a expor esse texto, que nós, quando comparecemos à presença do Senhor nesse culto, nós não estamos com as nossas mãos vazias. Você veio hoje, você trouxe a sua maior oferta, e calma, não vou falar de dinheiro, porque dinheiro não é nada diante daquilo que nós temos. No sermão passado nós falamos isso. A nossa maior oferta é a nossa vida.
O nosso maior bem é a nossa vida. As pessoas lutam pela vida. As pessoas procuram ajudas nos hospitais, nos remédios. E não é à toa que o direito coloca que o maior bem de uma pessoa é a vida. A sua vida. Eu quero dizer para você que você é a maior oferta hoje a ser apresentada no altar do Senhor, nessa tenda, nessa barraca, onde o Senhor se faz presente. Vem o Senhor a minha vida oferecer como oferta de aroma agradável, suave ao Senhor. Vem o Senhor nessa igreja e quero apresentar o meu sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Oferta queimada é como aroma, aquele aroma que você tem na sua casa que é tão cheiroso. Pode ser um incenso, ou pode ser aquela varinha que vai subindo, aquele cheirinho, aquele bom ar que você espirra. Lembra daquele cheirinho que você gosta? Assim a sua oferta diante do Senhor tem que chegar nas narinas do Senhor. E a minha vida, sou eu que sou levado a um culto. Sabe, meus irmãos, o chamado do Senhor a Moisés começa com algumas instruções para que ele ensine o povo, ensine a igreja, nos ensine. Qual seria o modo apropriado para cultuar ao Senhor? Qual seria o modo apropriado para nos aproximarmos do Senhor? Quais são essas instruções colocadas aqui? A partir desse contexto, nós podemos perceber que a palavra holocausto ou oferta queimada vem de um verbo que significa acender. Eu preciso acender, eu preciso consumir, eu preciso me consumir na casa do Senhor com a minha vida. Senhor, eu me rendo a Ti, Senhor, eu me prostro a Ti, Senhor, eu venho como oferta voluntária Te cultuar, Te adorar. Poderia ser bem apelidado de um único sacrifício, onde todo sacrifício sobe como fumaça. Tudo no holocausto, exceto a pele do animal, é ofertado sobre aquele altar. Tudo. E é apropriado, meus amados irmãos, entendermos que aqui no Velho Testamento, no Antigo Testamento, qualquer outro sacrifício precisaria passar pelo crivo da instrução de Deus para se apresentar como oferta suave ou agradável ao nosso Deus. Os holocaustos, as demandas e as demais ofertas não foram invenções de Moisés, mas foi o próprio Deus falando. Se e quando que alguém se aproximar dessa tenda, se aproximar de mim, traga uma oferta que seja um aroma suave e agradável a Deus. O que nós percebemos no versículo 3, versículo 4, é que há um princípio norteador. A oferta, veja, não poderia ser uma oferta fêmea, mas deveria ser um macho. Se fosse um gado, teria que ser um gado de uma cor única. Não poderia ser manchada. A oferta não poderia ter defeito. A oferta teria que ter um certo valor estimatório para o proprietário, teria que ser do rebanho dele, algo pessoal. É como a sua vida é personalíssima. Senhor, o que eu tenho, eu entrego a Ti. A minha vida no Teu altar. O verso 4 fala do trabalho dos sacerdotes. Eles, ao receber aquela oferta, porá mãos sobre a cabeça. Isso tem um ato simbólico.
Colocar a mão sobre aquele animal significava para aquele povo transmitir para o animal os pecados do ofertante. Sabe por quê? Porque o pecado está no nosso coração, mas o pecado está na nossa mente. É simbolismo, porque quando a gente chega no Novo Testamento, a gente sabe que Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Mas, irmãos, pensamos no Velho. Eu preciso que você pense nessas cerimônias no Velho Testamento, para que você possa entender o que Jesus aplicou no Novo Testamento. O ofertante que conduzia aquele animal colocava a mão sobre a cabeça, dizendo: as minhas culpas, os meus pecados, as minhas falhas passam da minha vida para esse animal que vai ser queimado, consumido sobre o altar. Para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Esses das versos eu fico pensando, irmãos, que muito do nosso culto não chega nem nesse teto que está aqui. Porque nada consumiu ainda. Não foi entregue a Deus. Senhor, eu sou a oferta viva. Eu sou o maior pecador. Lava-me, Senhor. Recebe-me, Senhor. Não consigo. Mas o Senhor pode. O sangue de Jesus já me lavou, já redimiu. Em segundo lugar, irmãos, essa oferta que precisa ser queimada e ser um aroma agradável ao Senhor, precisa envolver aquelas pessoas responsáveis por esse culto, por esse trabalho. Eu sempre vou falar para vocês que Levítico é um livro de liturgia, que Levítico é um livro de ordem no culto, que Levítico nos ensina a prestar um serviço a Deus. Cada qual no seu ministério, cada qual trabalhando conforme a orientação do Senhor. Porque o tudo é um somatório, é um culto, vai subir, vai tocar nas narinas do Senhor, como oferta voluntária, suave, agradável. Para que os filhos de Arão pudessem pegar aquele sangue e aspergir sobre o altar. Veja, do verso 5 ao verso 7 agora. Depois imolará o novilho perante o Senhor, matará o novilho. Os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue e aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então ele esfolará o holocausto e cortará os seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e porão em ordem lenha sobre o fogo. Por outro lado, o que podemos perceber aqui era que eles eram trazidos para serem descartados, isso é, depreciaria o valor do sacrifício. Pelo contrário, está bem comprovado que os touros eram usados para o símbolo da força, do poder, do vigor do Oriente Próximo. Quando o profeta Zedequias, filho de Quená, tentou persuadir Acabe, tomou Ramote de Gileade, e ele fez um chifre de ferro e disse: com esse comerás os sírios até todo consumir. 1 Reis, capítulo 22, 11. Presumivelmente desempenhou com ele o papel de um touro em um ataque. Primeiro, Moisés trata do papel do adorador. Ele deve trazer a sua oferta até a entrada ou átrio da tenda, isto é, perante o Senhor. Ao chegar na igreja, nós compreendemos que esta igreja, que a igreja é a morada do Senhor, é a casa do Senhor. A minha casa será chamada casa de oração. A igreja não é um lugar qualquer.
Eu preciso tirar as sandálias dos meus pés, porque é terra santa. Jesus, ele diz isso. Quando você vem a essa casa, você vem para a presença de Deus, para a casa do Senhor Jesus. Isso é tão lindo, sabe? Perante o Senhor. Como poderiam, à luz dos seus recentes escravos que saíram do Egito, entender isso? Antes a tenda vinculava a Israel à teofania do Sinai e de toda a história que levou a ela. Em particular, vincula Israel com uma aliança que foi feita ali. Olha, Moisés, o ofertante, o adorador, ao estar na porta, na frente da tenda, primeiro procederá com a sua oferta para que o Senhor possa aceitá-la. E a preparação é a seguinte, veja, verso 5. Os filhos de Arão, os sacerdotes, sacrificaria aquele animal. Apresentaria o sangue. Isso nos faz lembrar que o sangue do Senhor Jesus derramado naquela cruz nos purificou de todo pecado, do Cordeiro único e definitivo que foi Cristo. Agora não é mais um touro, não é mais um cabrito, não é mais uma vaca, não é... A vaca não podia, um boi, tinha que ser macho. Não era mais um gado, mas o único sangue derramado de uma única forma, de uma única vez, nos curou internamente. Então, eles tinham que matar, aspergir sobre o altar, diante da porta da tenda e da congregação, aquele sangue daquele animal, representando o sangue de Cristo. Além disso, o que me chama a atenção, meu amado irmão, no verso 7, é que os filhos de Arão, o sacerdote, poraria fogo sobre o altar, e o porão em ordem lenha sobre o fogo. Não era qualquer madeira, não era qualquer lenha. A palavra ordem aqui nos chama a atenção. Como nós estamos, irmãos, na casa do Senhor, adorando ao Senhor, como nós estamos ofertando ao Senhor a nossa vida, como nós estamos reconhecendo a morte expiatória de Cristo, o derramamento do seu sangue que nos purifica de todo o pecado. Se eu sou a maior oferta a estar na presença do Senhor, se eu me consumo nesse fogo, onde o Espírito Santo é que nos faz convencer do pecado, do dolo, da falta, do eu, eu preciso entender que há uma ordem em tudo isso, para que a oferta seja queimada, seja aroma, seja agradável ao Senhor. Eu preciso colocar em ordem a minha vida. Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Sobre o altar do Senhor. Como está a lenha? O fogo está acendendo gradativamente, devagarzinho. Senhor, consuma em mim o pecado, Senhor. Restaura o meu altar de adoração, Senhor. Irmãos queridos, há um propósito na sua vida. E o propósito na vida da gente não é o que os ensinos ensinam, né? Quando nós estudamos os bancos escolares. Não é escrever um livro, não é plantar uma árvore, e muito menos ter um filho. Você pode passar a sua vida toda sem fazer isso. E é um propósito maior na sua vida. O único propósito, diz nosso símbolo de fé,
é glorificar a Deus e adorá-lo para sempre. É isso que eu quero dizer aqui, em poucas palavras. Vamos lá, vamos sacrificar. A oferta aqui primeiro é de animal, holocausto, é uma oferta importante, é uma oferta que significa queima de alguma coisa, que é um aroma suave diante de Deus. Então a oferta sou eu. Eu me chego diante do Senhor, me prostro diante dele, para que ele possa receber a minha adoração, o meu louvor. E agora, o único propósito que há na minha vida é dizer, Senhor, não há Deus como tu, Senhor. Eu me prostro aos teus pés, eu me rendo a ti, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Porque, irmãos, essa é a oferta que é queimada e que é aroma agradável diante do Senhor. Veja, verso de número 8 e 9. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, colocarão em ordem os pedaços. Eu quero que você grife ordem no 7, ordem no 8. Nós estamos num deserto, nós estamos numa tenda, e a palavra ordem já aparece duas vezes. A saber, a cabeça e o redenho sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. O altar precisa ter fogo. Sua vida precisa ter vivacidade. Até porque daqui a pouco eu vou falar duas partes importantes que você precisa observar: o externo e o interno. Veja, amados, Moisés disse que o adorador, que ele deve pôr a sua mão sobre a cabeça do sacrifício, a gente falou sobre isso, inclinar-se, e a mesma palavra ocorre em Amós 5,19, onde alguém encosta a sua mão na parede, em Isaías 36,6, onde alguém encosta a sua mão em uma cana esmagada, em Juízes 16,29, onde se lê, onde Sansão agarrou os pilares, se inclinou. Inclinar significa dependência. Moisés afirma que o adorador deve confiar em seu presente para aceitação do seu serviço, do seu Senhor. Apresentar e inclinar sobre o sacrifício ou a dádiva, como em geral se faz em referência ao contexto, intrinsecamente vincula-se o sacrifício ao adorador. Eu venho, Senhor, oferecer algo para que possa agradar. Adoração imolar. Essa ação identifica ainda como a sua dádiva. Isto é, matar o animal é uma forma de julgamento. E aí a gente lembra de Deus que matou o seu Filho, Jesus Cristo. Por cada um que está aqui nessa noite. O maior sacrifício foi o sacrifício de Jesus. O sangue do sacrifício desempenha um papel vital. Não é uma mera cerimônia, mas é culto. Não é um ato cênico, não é um teatro onde eu trago um animal, coloco a minha mão sobre a cabeça daquele animal, passo o meu pecado para aquele animal. Os sacerdotes agora vão vir, vão matar aquele animal, vão pegar o sangue daquele animal, vão borrifar o sangue no altar. E a gente vai ver em outros textos à frente de Levítico, você conhece, já leu, que alguns sacerdotes tinham que se encharcar com aquele sangue num trabalho, na tenda. O sangue de Jesus Cristo nos purificou de forma definitiva. De fato que Moisés tem muito mais a dizer sobre o seu manuseio do sangue sacrificial do que qualquer um dos seus contemporâneos pagãos. Moisés envolve com isso o elemento essencial do sistema sacrificial. Assim, o método precisa de matar um animal, um procedimento exigido pelos judeus ortodoxos, rigorosos,
para a preparação da própria carne, como a gente vai ver, apropriada para o consumo. Amados, o que a confissão de fé nos ensina? Os não eleitos, aqueles que não são eleitos, ainda que sejam chamados pelo ministério da palavra de Deus, e tem algumas operações comuns ao Espírito Santo, contudo, jamais chegam a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos, porque qualquer outro meio que professa a religião cristã, mais diligentes que sejam em padronizar suas vidas de acordo com a luz da natureza e com a lei da religião que professam, asseveram e mantêm que podem, e é muito pernicioso e detestável. O que a confissão está dizendo aqui para nós? Que para os não eleitos, nada disso nunca teve valor, significado nenhum. Muito menos a morte de Cristo. Mateus capítulo 22, verso 14 diz: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. É o que vem de Deus, do amor de Deus, da ação de Deus. Evangelho de João, capítulo 6, 64, 66. Contudo, há descrente entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e os que haviam de trair. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Jesus enfrentou isso, o abandono. Gálatas capítulo 1, verso 8, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue outro evangelho, que vai além do que vos tenho pregado, seja anátema. Irmãos queridos, é lindo demais entender isso. Que Deus chama Moisés, que ele dá diretrizes para o culto, em ordem, e que ele expressa que aqueles que não são eleitos jamais entenderão todo esse trabalho. Eu espero que você entenda que você é a maior oferta nessa noite. Sua vida, sua história, o que Deus está fazendo, o que Deus está escrevendo, é preciso ser consumido no altar de Deus nessa noite. Consumido. Quando a gente trabalha esse assunto, a gente trabalha um assunto importante, que é a adoração. A tua adoração, eu comecei falando isso no início, a tua adoração tem agradado ao Senhor? Pare e pense um pouquinho. Você sabe adorar o Senhor? Hoje você está sendo convidado a entregar esse holocausto ao Senhor, como adorador. Adoração é uma oferta queimada. Uma oferta queimada. Uma oferta agradável. Para que nós, como seres humanos, venhamos ser aceitos perante o Senhor. Senhor, toma a minha vida, toma o meu ser. Adoração é para que os filhos de Arão. E hoje quem são os filhos de Arão? Somos nós. O Senhor deliberou isso. Um reino de sacerdotes, profetas. Não são eles mais, somos nós. Posso, diante do sangue de Cristo derramado naquele madeiro, venha a ser valorizado. Isto é afirmativa importante do verso 9. Tudo que foi dito acima, do verso 3 ao verso 9, olhe na sua Bíblia, é holocausto. É sacrifício, é oferta queimada.
A sua vida precisa ser assim, como está dito aqui. Quais são as lições práticas, os fundamentos fundamentais para a minha vida? Somos convidados a adorar a Deus. Esse reconhecimento começa na forma como adoramos ao Senhor. Há um apelo nas Escrituras para que sejamos verdadeiros adoradores. Aliás, aquilo que Jesus falou ainda está valendo, não foi revogado. Ele procura os verdadeiros adoradores. Ele está aqui hoje procurando verdadeiros adoradores. Você é um verdadeiro adorador? E Jesus disse: quem são os verdadeiros adoradores? Fala na sua mente, porque você sabe. Aqueles que adoram o Pai, Espírito e verdade. Oh, meu Deus, como nós aprendemos com o Velho Testamento. Isso é um apelo. Isso é uma oferta agradável diante do Senhor. Precisamos nos esforçar e oferecer o melhor para Deus. Deus é dono de tudo. Você precisa dar o melhor. E o seu melhor não é o que você tem, é o que você é. Ter o melhor o que você é, não é o que você tem. É o meu sacrifício. É minha oferta suave, que precisa passar por um caminho. E qual é o caminho? Primeiro, amados, como está a sua vida de oração? Louve e agradeça a Deus pelas bênçãos recebidas. Reconheça a sua grandeza, a sua soberania. A Deus não há Deus como tu, por isso eu oro, eu me prostro a ti, eu me rendo a ti, Senhor. Meus irmãos, comecem a louvar ao Senhor com hinos, com cânticos, com músicas espirituais. Coloque aquilo que Jesus já colocou na sua vida. Hoje de manhã falamos isso no sermão do Salmo 45. Óleo de alegria. E aí eu lembro de Isaías, que ele diz assim: não adianta ter coroa de espinhos. É um texto lindo de Isaías, que está em harmonia com aquilo que nós vimos hoje, aqui pela manhã. Não é que você tem o poder de buscar a alegria, mas você tem o poder de viver aquilo que Jesus já colocou dentro do seu coração. A alegria, Ele produz alegria. Ele é o príncipe da paz, Ele é o conselheiro maravilhoso, Ele é o Deus forte, Ele é o Emanuel, que é o Deus conosco. Ele já colocou isso na nossa vida, mas por que, Senhor? Oh, minha alma, por que está abatida? Por que está triste? Por que está desolado? A oferta sou eu. Comece a cantar, a louvar ao Senhor. Problema não. Você acha que é desafinado, não canta bem? Não tem problema, o Senhor recebe o seu louvor do mesmo jeito. Você não é um cantor profissional, nem nada disso para louvar o Senhor. Basta uma palavra. Uma palavra. Medite no estudo. Medite na palavra do Senhor. Ler, refletir, pensar, meditar, aplicar os seus ensinos bíblicos diariamente. Como está a sua leitura bíblica? Você não pode, irmão, negligenciar a leitura da palavra. Leia. É como o café que nós tomamos. É como o banho que nós tomamos. É como a alimentação. É a alimentação da alma, do espírito. A gente precisa ler a palavra do Senhor. A gente precisa amar o próximo, trabalhar, ajudar os necessitados, praticar o amor, servir a igreja, a comunidade. Senhor, eu sou a maior oferta, portanto, eu quero te servir, eu quero me consumir, eu quero me gastar na tua obra até o último momento. Irmãos, gaste os seus anos na presença do Senhor, a sua vida na obra do Senhor, dedique a estar aos pés do Senhor. Vida de santidade, viver segundo os princípios bíblicos, que são inegociáveis, fugir do pecado e buscar uma vida íntegra, reta diante de Deus.
E sabe de uma coisa? Testemunhar. O Senhor te chama para que você possa ser testemunha dele em qualquer parte, no Brasil e no mundo. Dentro da sua casa, que é mais difícil, entre os seus que te conhecem e que vão te julgar. Ei, fulano agora é crente. Que isso? Tem Jesus? Sim. Não foi eu que encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou. E Jesus é aquela Scania que vem em toda velocidade em direção a você, que é um fusquinha. E a Scania vai colidir com você. Quem é que tem força? É o Senhor, Jesus. Eu gostaria que você, durante essa semana, pudesse olhar para esse texto de 3 a 9, pudesse buscar algumas instruções práticas para o seu sacrifício vivo, racional. Paulo entendeu isso e pediu que a igreja pudesse fazer isso. Primeiro, o animal deveria ser sem defeito. Grife aí. Verso 3. Isso significa pureza. O animal tinha que ser puro. Isso significa pureza. Senhor, põe pureza no meu coração. Tire a malícia, o dolo. Eu quero ser puro, santo, santo é puro, separado. Segundo, a oferta era apresentada voluntariamente diante de Deus. Irmãos, tudo aquilo que a gente faz é obrigado, já perdeu. Você é obrigado a ir na igreja, você é obrigado a cantar, você é obrigado... Não. Você não é obrigado, é voluntário. A oferta é voluntária. Deus te chama para que você possa cultuar voluntariamente. Terceiro, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça do animal, simbolizando identificação e transferência de culpa. O sacrifício era completamente queimado no altar, como oferta de aroma agradável ao Senhor. Hoje não fazemos sacrifício mais de animal, graças a Deus. Já pensou se tivesse que... essa igreja linda que hoje, quantos de animais eu, presbítero Paulo, presbítero Fred, né? Nós seremos aqui representando os homens de Arão. Nós íamos ficar a noite toda aqui, um por um, e tinha que ser um por um mesmo. E borrifava sangue, matava animal, e queimava. Bom, isso não precisa mais. Jesus fez isso de uma forma única. Nunca mais. A excelência para Deus, no trabalho, no estudo, na família, no ministério. Ofereça sempre o melhor e não o resto. A gente precisa entender isso. Você lembra daquela história quando Abraão foi subindo no monte? Ele esperou tanto para ter seu filho. Ele foi conversando com Isaac. Papai, o fogo está aqui, o fogo. Papai, o cutelo está aqui, a faca. Papai deu a oferta, ele já sabia dessa oferta. Essa oferta, esse tipo de oferta que nós estávamos falando, ele já sabia, e eles foram subindo, e foram conversando, e Abraão, Deus proverá. Meu filho. A oferta naquele caso era quem? Nós sabemos. Você precisa dar o melhor. Se você participa de um coral, de um grupo de louvor, de um serviço comunitário na igreja, se você participa em algo, faça o melhor para o Senhor. Eu fui pastor de uma igreja muito pequena lá no estado do Rio de Janeiro, e quando eu saí de lá, uma irmãzinha, ela virou e falou assim: pastor, do que eu mais vou lembrar do que o tempo que o senhor pastoreou essa igreja, era que o senhor falava assim: para Deus tem que ser o melhor. Como é que aquela irmã guardou aquilo? No último dia da minha partida lá, ela virou e falou assim: lembra, pastor, para o Senhor tem que ser com excelência. Você ter dado a sua vida para o Senhor. Voluntariedade e entrega total.
identificação e arrependimento, reconhecer a necessidade de perdão, confessando pecados a Deus, participando dos cultos, dos grupos pequenos, das orações, como forma de consagração. Senhor, venha consagrar-me, confesso que eu sou o maior pecador, preciso do teu perdão, preciso, Senhor, de ti. E por último, meu irmão, a vida como oferta viva. A vida como oferta viva. Em vez de um holocausto físico, hoje o Senhor só pede uma coisa para nós: filho meu, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso. Só isso, coração fugido, contrito. Essa é a maior oferta. O tempo e os dons que Deus te concede não são para glória nossa. O cara toca bem, não é para ele. Ele prega bem, não é para ele. O cara é o melhor que tem. Tudo é para a glória de Deus. Só dei. Que Deus nos ajude. Estamos só começando. Convido você a continuar nessa sequência. Tem muita coisa para a gente ver. Querendo Deus. Lembrando que Levítico é um livro de liturgia, de ordem na igreja, de como eu adoro a Deus. Se eu fosse resumir tudo que a gente ouviu aqui hoje, eu falaria: como é que você está hoje na presença de Deus? Deus é o melhor para ele. Abaixa a sua cabeça aí, converse com ele, o que você quiser falar. Senhor, tu sabes de todas as coisas, de como eu estou, como eu cheguei aqui, como eu preciso ser restaurado, como eu preciso ser renovado. Põe fogo no meu coração, Senhor. Sim, isso me consome. Pois, limpa-me, Senhor. O animal tinha que ter suas patas lavadas, Senhor. Eu preciso ter minha direção purificada. Eu estou andando por caminhos maus. Mas eu preciso também lavar as vísceras. O meu interior também é sujo ali, Senhor. Está precisando hoje de um novo coração, de uma nova motivação. Interna e externamente eu preciso de Ti. Obrigado, Senhor, por esse povo reunido aqui. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo primeiro sermão falando de oferta, que é uma oferta tão importante para todos nós, que foi o sacrifício de Cristo. O único Cordeiro e definitivo Cordeiro foi Jesus Cristo. De uma forma única que se entregou por todos nós. Em nome de Jesus. Amém.